boa noite a todos, boa noite aos internautas que também estão nos assistindo. A primeira pergunta que nós temos aqui hoje: todos somos almas imperfeitas? Se sim, o que falta para melhorarmos? Por que Deus nos criastes imperfeitos? Essa pergunta ela vai de encontro ao que está muito bem explicado no livro Céu e Inferno, uma das 5 obras da codificação do kardecismo, pelo Allan Kardec, que vai nos trazer todos esses conceitos do que é céu, do que é inferno, do que são anjos, demônios, purgatórios, que são esses conceitos aí que vêm resultado, né, da criação das religiões e da forma com que o homem foi interpretando os ensinamentos do Cristo. Então, no Céu e Inferno, vai deixar claro para nós que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita sabedoria, Ele nos criou de forma igual e nos proporcionou igualmente as condições para que nós pudéssemos, assim, evoluir por nós mesmos. E desde o sopro da criação, Ele nos concede, então, a oportunidade de ingressar em mundos evolutivos, para que nestes mundos nós tenhamos as experiências, que elas são classificadas aí, chamadas de provas e expiações, que nada mais, nada menos são a oportunidade de colocarmos em prática aquilo que já aprendemos, e atestar, então, os nossos conhecimentos e, por nós mesmos, avançarmos para etapas seguintes. Então, somos seres imperfeitos quando começamos lá nos mundos primitivos, e à medida que vamos evoluindo no tripé que constitui a nossa evolução espiritual, que é a inteligência, a parte intelectual, espiritual e moral. Esse é o tripé da evolução. Então, nessas incursões evolutivas, nós temos, em cada uma delas, a oportunidade de melhorar e avançar em um desses quesitos. Ora, já estivemos em momentos que nos dedicamos muito à parte intelectual, ora na parte moral e ora na parte espiritual. E quem sabe, por agora, nós já não estejamos aí no nível quase paritário de evolução, nessas 3 esferas, que é um bom indicativo de que nós já estamos próximos para passar para a próxima etapa, que são aí os mundos de regeneração, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então são 5 planos, né? No mundo primitivo, provas e expiações, regeneração, felizes e angelicais. Que nós aí, para facilitar a compreensão, comparamos as séries das escolas que nós temos aqui no plano terreno, que para você adquirir o conhecimento, você matricula desde a primeira série e pode chegar até a universidade. E aí nós vamos cumprir aquilo que o Cristo nos falou, né? Que nós somos a imagem e semelhança do Criador. E que vós sois deuses, ou seja, nós, por a nossa própria competência, pela orientação do Cristo e com todo o amparo do Criador que nos dá, né, esses mundos aí, todas as condições para evoluir, podemos chegar à imagem e semelhança dele, que é o propósito de evoluirmos por nós mesmos. Porque se ele tivesse nos criados perfeitos, no fundo ficaria uma questão muito ali indefinida, porque você teria ganho algo pronto que você ficaria um pouco sem sentido. Será que é isso mesmo ou não? Assim como também lá no Céu e Inferno, eles vão deixar muito claro a questão de as crenças que dizem da existência de seres perfeitos que foram criados por Deus, como os anjos, e que os homens foram criados como espíritos mundanos, imperfeitos. E no Céu e Inferno, então, vai deixar bem claro isso também, que é uma interpretação errônea, porque se Deus tivesse realmente criado seres perfeitos como os anjos, e nós, como espíritos mundanos, que teríamos que evoluir por nós mesmos, aí nós mesmos teríamos que
questionar essa sabedoria divina, essa justiça divina. Como um pai pode criar filhos perfeitos e outros imperfeitos e destinados ao sofrimento? Aí a bondade de Deus não seria tão infinita como nós sabemos que é. E aí no livro Céu e Inferno vai deixar muito claro isso, que não. Os anjos, santos, espíritos de luz, quaisquer sejam os nomes que nós damos a eles, nada mais, nada menos são seres que, assim como nós, começaram lá da estaca zero, já percorreram toda essa caminhada e já estão numa condição mais evoluída, de maior esclarecimento. E que, comparado a nós, eles estão à frente. Aí nós comparamos mais uma vez a escola, quem está na primeira série e quem está na universidade. É inquestionável a quantidade de conhecimento e de experiência que entre eles existem, não é? Mas também não impede de que aquele que está na universidade possa ir lá dar aula de reforço, ser monitor, ajudar os que estão lá na primeira série, não é? Então, esses anjos aí que nós sabemos, né, e outras correntes religiosas definem como esses seres perfeitos, sim, existem, mas são seres que, como nós, passaram por aqui e já atingiram essa perfeição. E se propõem a continuar evoluindo e também a ajudar aqueles que vêm atrás. Mas não no critério de que Deus criou os já perfeitos e nós imperfeitos, senão Deus não seria justo. Deus deu as condições para eles, assim como nós. E eles atingiram, e quem sabe, no futuro, espero que próximo, nós também atinjamos esse nível aí, que possamos fazer o mesmo. Boa noite. A pergunta que nos chega é a seguinte: o Brasil é mesmo o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho, mesmo com tanta corrupção? Essa é uma pergunta muito comum, e essa pergunta aqui ela está assentada em cima de algumas informações que um espírito que se comunicava com Chico Xavier, chamado Humberto de Campos, ou Irmão X, revelou para o Chico, há muitos anos atrás, em que ele intitulava o Brasil como sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho, colocando uma responsabilidade no Brasil de ser realmente esse país que assumiria o Evangelho de Jesus como sendo o seu leme, como sendo o seu norte, enquanto pátria, né? Existem algumas contestações a respeito dessa informação. Eu particularmente concordo com ela, porque quando nós imaginamos pátria do Evangelho, geralmente a gente imagina uma região sem nenhum tipo de problema social. A gente imagina uma região sem nenhum tipo de conflito moral dos seus habitantes, de conflitos éticos e tudo mais. Isso não poderia ser a pátria do Evangelho, porque a pátria do Evangelho, ainda no nível de evolução que o nosso planeta se encontra, que não chega nem a ser um nível de regeneração, seria uma pátria responsável por retificar ou regenerar espíritos comprometidos com as leis divinas. Então o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, no sentido dele ser o celeiro que vai ser responsável pela reabilitação de espíritos que em várias regiões do mundo tombaram, faliram do ponto de vista intelecto-moral. E aí o que acontece? A providência divina, com um fator chamado misericórdia, concedeu a esses espíritos nova oportunidade de tomar um novo caminho, diferente das quais eles estavam tomando em outras regiões do mundo, aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil é a pátria do Evangelho porque ele é a terra que dará oportunidades para espíritos que cometeram erros graves, como, por exemplo, grandes tiranos da humanidade, grandes ditadores, grandes assassinos do planeta, que aqui vão reencarnar, e já reencarnaram, com o objetivo de poder estarem tendo, muitas vezes, as suas últimas oportunidades reencarnatórias,
de estarem reavendo-se com as leis divinas. Então, o Brasil é a pátria do Evangelho no sentido dessa oportunidade apresentada para esses espíritos gravemente doentes. Porque o grande local onde você pode exercer uma caridade mais intensa é o local de mais necessidade. Então, o Evangelho, a pátria do Evangelho, não poderia ser uma pátria diferente do que uma pátria que acolhe a grande multiplicidade de espíritos que se equivocaram ao redor do orbe e que hoje estão tendo a oportunidade, no Brasil, poderem estar se reavendo. Muitos deles estão conseguindo, outros não. Outros não. Então, essa está sendo uma oportunidade em que o próprio Jesus, porque quando a gente fala desse tema aqui, a gente discorda do título. Eu não concordo que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Porque a gente só lê o título do livro. Aí a gente não concorda com o título. Olha que interessante. Para a gente poder concordar ou discordar, a gente tinha que ler o livro. E o que está escrito no livro? Está escrito em que, em determinado momento, existiu uma reunião de espíritos puros, vinculados ao processo de evolução do planeta Terra, em que Jesus é o encarregado pela evolução do nosso planeta. E aí ele se reuniu com um espírito chamado Ismael, está lá na obra, o espírito Ismael, que seria o anjo responsável pela evolução específica do Brasil, porque se existe um governador planetário, existe um responsável por cada país do nosso planeta. Então, o responsável espiritual pelo Brasil se chama Ismael. E aí ele se reuniu com Ismael, e Jesus fala para Ismael, numa dessas reuniões, que eles estavam discutindo os destinos do planeta Terra, Jesus ele fala para Ismael o seguinte: olha, você vai receber, aqui eu vou falar com as minhas palavras, tá? Vocês desculpam, eu não vou conseguir ser literal. Ele diz o seguinte para Ismael: eu tenho uma grande missão para você. Você vai receber lá no Brasil tudo que tem de ruim no planeta. Tudo que tem de ruim no planeta vai estar ali no Brasil sob a sua responsabilidade. Você topa a missão? Aí diz que o anjo Ismael ele foi pego de determinada surpresa, de determinada perplexidade, mas ele assumiu a missão. E hoje a gente está vendo as consequências dessa missão que Ismael assumiu, em que hoje o Brasil se encontra nessa efervescência de uma crise moral. Mas uma crise moral que indica uma transformação. Porque se hoje os nossos problemas estão aparecendo, isso indica que uma reflexão sobre a solução desses problemas está aparecendo junto também. Ou seja, junto com a falta de ética, surge, de uma maneira natural, a reflexão sobre a necessidade da ética. Então, tudo tem um contraponto. Se, por um lado, a gente está tendo uma crise de valor, por outro, nós já começamos a refletir nas soluções dessa crise de valor. E toda reflexão sobre a solução de determinado problema atravessado é o grande caminho, é o caminho do início da solução daquele problema. Em que a cada vez mais formos tomando consciência, vamos assumindo para nós um papel de interferência no todo, dentro da nossa contribuição que cabe a cada um de nós. Porque a crise do mundo indica uma crise de valor, mas que a gente não pode encarar como sendo uma crise que esteja distante de nós, mas como uma crise que muitas vezes revela um problema existente dentro de nós. Então, tudo aquilo que a gente percebe de problema é um indicativo da reflexão que movimenta também um certo autoconhecimento. Porque quando a gente fala, por exemplo, de violência no mundo, a gente tem que observar com essa observação a violência interna, para ver se eu não estou sendo também um agente que acrescenta nessa violência que já existe no mundo, ou se a partir dessa violência eu tento interferir de uma maneira de apaziguamento, de uma maneira pacificadora.
Porque se a violência externa não faz com que a minha postura seja pacífica perante ela, ela somente está servindo para refletir uma violência que também existe dentro de mim. Então é por isso que eu digo que muitas vezes problemas externos, eles refletem problemas internos que a gente precisa refletir a partir do ponto de vista individual para que a coletividade ela possa ganhar um outro norte também, a partir dos indivíduos que compõem a sociedade. Então o Brasil é sim o coração do mundo, a pátria do Evangelho, justamente por esse papel que ele traz de retificar espíritos. Lembremos que o nosso Emmanuel, o próprio Espírito Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, se regenerou no Brasil. Ele se regenerou no Brasil. Uma das suas existências, das suas reencarnações regenerativas foi no Brasil. Emmanuel, que uma reencarnação anterior, em uma das suas reencarnações, foi aquele governador romano que cometeu tantas arbitrariedades, inclusive ele foi indiferente ao processo de condenação de Jesus, ele reencarnou no Brasil com a missão de evangelizar os povos primitivos aqui, como o padre Manuel da Nóbrega, ao lado do padre José de Anchieta, naquelas caravanas de Portugal, que vieram para o Brasil naquele período de colonização e que foram responsáveis por começar a plantar aqui as sementes do Evangelho que iriam germinar no futuro. Então, esse trabalho do padre Manuel da Nóbrega, que foi uma das reencarnações de Emmanuel, foi responsável por ele se reaver através do serviço iluminativo perante as leis de Deus, da qual ele era um devedor. Então, esse país, ele representa para nós esse grande celeiro de oportunidade. E agora, para encerrar, é importante a gente não confundir uma coisa. Porque muitas vezes a gente fala assim, é um absurdo o Brasil ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, e a Suíça não. Às vezes a gente pensa, né? É um absurdo o Brasil ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, e a França não, e a Noruega não. Que são países, do ponto de vista civilizacional, muito mais progressista no sentido assim de uma ordem social, do que o nosso país. Só que aí a gente tem que distinguir uma coisa que eu vou tentar fazer rapidamente. A gente tem que distinguir o que é a evolução de uma sociedade com o que é a civilidade de uma sociedade. Porque, às vezes, uma sociedade é mais civilizada que a outra, mas isso não indica que ela é mais evoluída do que a outra. Existe uma grande diferença nisso daí. Porque, muitas das vezes, a ordem ela acontece nessas sociedades civilizadas através de uma domesticação dos impulsos mais grosseiros das suas individualidades, das individualidades que compõem aquela sociedade. Domesticação não é transformação. Está dando para entender? Porque o que é domesticar? Você domestica um leão, por exemplo, ele não deixa de ser leão só porque ele está domesticado. Ele continua sendo leão. Uma sociedade que evolui ao invés de se civilizar é uma sociedade que se transforma, ele se transforma de lobo e passa a ser cordeiro. Ou seja, ele transcende a sua natureza própria. Ele vai além. Ou seja, é diferente de um leão domesticado que não deixa de ser leão, continua sendo leão. No caso aqui, a evolução seria uma transformação do leão para uma espécie de uma natureza mais elevada. Eu não sei se eu estou me fazendo claro aqui. Isso fica muito bem exposto no livro de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele diz o seguinte, tem um livro dele, que é um sociólogo polonês, chamado Modernidade e Holocausto, que ele diz o seguinte, que na época da Segunda Guerra Mundial, os cidadãos da Alemanha nazista eram pessoas normais, eram pessoas ordeiras, eram pessoas que saíam para trabalhar, eram pais de família que sustentavam a sua casa, né, que faziam as suas orações com a sua família, e bastou movimentar, através do partido nazista, os impulsos mais grosseiros daquela população ordeira, para que aquela mesma população pudesse dar mostra das mais terríveis barbáries. Ou seja, não era uma população evoluída,
Era uma população domesticada. Está entendendo? Bastou cutucar a onça com vara curta que o mal que estava adormecido ali pudesse se revelar. Porque uma coisa é você ser bom com quem é bom com você. Uma coisa é você respeitar leis de trânsito, uma coisa é você ser honesto, uma coisa é você respeitar os outros, uma coisa é você ser educado com quem é educado com você, dentro de uma sociedade ordeira. Outra coisa é você ser ferido nos seus interesses e, mesmo assim, você dar mostras de evolução espiritual dentro dos seus próprios interesses feridos. Isso é evolução espiritual, o que é diferente de um estado de civilidade mais progressista. Eu espero ter sido claro com a resposta aí. Tem duas perguntas que eu acho que elas vão ser respondidas juntas. Primeiro é uma, quem são os capelinos? A outra é, Adão e Eva foram os primeiros a habitarem a terra? Para nós respondermos essa pergunta, nós temos que nos ater à Gênese, que também são uma das 5 obras da codificação do kardecismo. Para nós entendermos como que surge, né, essa fonte primária dos espíritos quando começam a reencarnar na Terra, nós temos que nos remeter. Por isso que o Espiritismo vai falar que a ciência e a religião, elas vão chegar no momento que elas não serão excludentes. Uma não vai ficar contra a outra, mas sim elas se complementarão. E o kardecismo ele já vai bem nessa direção. Quando nós estudamos a Gênesis, lá vai deixar claro para nós os fundamentos de como surgiram os primeiros seres que começaram a habitar a orla terrestre. E que vai muito de encontro aos princípios, né, às teorias de Darwin, da evolução das espécies. Olha que bonito. Vai falar que quando a Terra era um ambiente inóspito, todo mundo que se relembrar lá na química, na biologia, quando vai falar dos primórdios da Terra, que ela praticamente não tinha nem oxigênio, só tinha gases tóxicos, o clima era totalmente, então, inóspito, a temperatura muito alta, ocorriam muitas tempestades, muitos gases tóxicos. E que nessa primeira, né, formação da Terra, que era um mundo, a própria Terra era um mundo muito primitivo, ali começam, através dessas interações químicas, a surgirem as primeiras estruturas biológicas nos oceanos. E aí elas falam, né, quando a gente remete à química e à física, vão falar até da questão das descargas elétricas provocadas pelas tempestades, os raios que caíam nos oceanos, faziam com que ocorriam reações químicas, e essas interações químicas começaram a criar as primeiras estruturas moleculares primárias, que após isso elas vão evoluindo e se tornando os seres ameboides, ou seja, as primeiras estruturas vivas que existem. E aí a gente vai seguindo lá no estudo da biologia, as teorias de Darwin, evolução da espécie, nós vamos saber que aí o ambiente da Terra também vai se modificando, essas interações químicas começam a produzir outros tipos de gases, como, né, o próprio oxigênio, que também aí se tornou mais favorável à questão da vida. E esses seres eles vão se evoluindo, se tornando ali os seres primitivos dos mares. Depois eles começam a sair dos mares né, em busca de alimento na crosta, né, na orla terrestre ali, e começam então a se transformar em seres reptilianos. Depois vai falar que esses seres reptilianos eles evoluem e começam já a subirem nas árvores em busca de outros tipos de alimentos, e aí nós vamos ter os primeiros vestígios dos primeiros primatas, que depois esses primatas vão melhorando a postura deles, até chegar nas primeiras formas humanoides, que aí a gente vê, né, aquele desenho clássico, que são os macaquinhos, vão melhorando a postura até chegar no homem atual. E que agora eles estão até brincando, fazendo que aí o homem atual já está ficando corcunda por causa do computador, né? Que aí já vai se curvando novamente. Mas, enfim, olha que bacana. Aí lá na Gênesis vai falar assim, vocês acham que esses primeiros seres lá, ameboides, vocês acham que eles já eram providos
de uma estrutura espiritual? Sim. Lá já eram ligadas essas primeiras estruturas moleculares, estruturas espirituais primitivas, que a espiritualidade vai deixar muito claro isso. Até a forma dos corpos que nós ora habitamos, ela se associa muito ao estado dos espíritos que estão habitando esses corpos. Tantos que nos próximos planos, nós praticamente nem habitamos corpos biológicos mais, porque o espírito vai passar por um nível de evolução tão grande que a sua própria condição perispiritual já está depurada, de fato, que não precisa de uma estrutura biológica para que ele tenha essa necessidade de reencarnar. Então ele vai falar assim, desde lá de trás vão sendo ligados essas estruturas biológicas primárias, que são essas primeiras estruturas espirituais primitivas. Esses seres vão evoluindo, essa evolução vai refletindo também nessas estruturas biológicas, vai acompanhando também a evolução dessas estruturas biológicas, até chegar na forma humana que nós temos hoje. Se vocês observarem nos museus, vocês vão ver que tem os crânios, né, desses ancestrais, você vai ver que até a estrutura vai mudando, né, vai modificando, que vai refletindo uma evolução que está acontecendo ali. E esses espíritos que estão habitando, eles refletem, então, também essa evolução. E aí nós vamos de encontro, a Terra também está evoluindo. Então nós vamos, desde esse período primário, né, primitivo, que chega até os homens das cavernas, e aí chega no momento que a Terra vai também sofrer uma transição planetária. A própria estrutura biológica, física da Terra, ela está em constante evolução. E chega no momento que a Terra começa a ter condições de se tornar um mundo de provas e expiações, que é o que nós habitamos hoje. E outros mundos que também estão seguindo, evoluindo, e os espíritos que lá estão evoluindo, vêm fazer parte da Terra. Por quê? Aí nós temos o livro que fala dos exilados de Capela, que aí vem esse tema aqui de Capelíneos. Vai falar que Capela chega no momento que o planeta Capela transita para uma condição de mundo de regeneração. E os espíritos que lá estavam reencarnando, necessitando passar por provas e expiações, não poderiam mais reencarnar lá, porque lá deixou de ser um mundo de provas e expiações. E para onde que esses espíritos vêm? Para a Terra que ora transformara em mundo de provas e expiações. E vem para cá, e surge o termo da raça adâmica, que são os primeiros registros de civilizações mais evoluídas. A Terra era primitiva, se transformou em provas e expiações. Esses que eram os ruins de lá, para a condição da Terra, que eles já estavam muito bons. E quando eles começam a reencarnar aqui, começam a ter os primeiros traços de uma civilização mais evoluída, que vai impulsionar aqueles que também vinham reencarnando aqui na Terra, na forma primitiva, que começaram a ter condição de reencarnar como provas e expiações. E aí nós vamos ter os vestígios. E quem são esses povos? Egípcios, os maias, os incas, os astecas. Que você vai ver, olha, quanto tempo atrás, até hoje as descobertas demonstram o conhecimento que eles tinham de matemática, de astronomia, de arquitetura, de engenharia, como que os egípcios conseguiam colocar aqueles blocos de pedra daquele tamanho, um sobre o outro, sem ter guincho, trator, que nós temos as máquinas hoje, né? Então refletem isso. E que eles vêm para cá para ajudar, então, a Terra a impulsionar a evolução da Terra. E para eles foi mais árduo, porque eles já estavam na condição de prova e expiação num planeta que já estava ora se transformando em regeneração. Então, e lá, mesmo eles sendo os mais atrasados, eles estavam numa condição melhor. Agora, você imagina você ter que ir para um planeta que prevalece ainda os vestígios primitivos
E que os ruins lá se tornam os mais esclarecidos e evoluídos aqui. Vocês veem que os egípcios já tinham um conhecimento muito avançado sobre a própria reencarnação, né? Sobre a questão... eles tinham a crença politeísta, que era de vários deuses, mas tinha um eu espiritual muito forte. Para estar com os outros que, ora, saíram dos homens das cavernas, dos primitivos, então eles sofreram muito, mas foi o diferencial para eles poderem melhorar, evoluir e depois, a posteriori, voltarem para a capela, mas na condição de espíritos em fase de regeneração. E nós sobramos aqui, né? Será que nós somos esses que estão lá desde a época que a Terra era, né, das cavernas? Eu acho que sim, né? Nós estamos reencarnando. E olha o tanto de ajuda que nós já tivemos. E agora fala que desde o ano de 1999, o tal do mundo ia acabar, o mundo acabou. Acabou na questão de que a incursão aqui no plano terreno com provas e expiações, ela vai sendo diminuída progressivamente. E a partir do ano 2000 começaram a vir espíritos já numa condição mais branda, para começar a fazer com que a Terra se transforme num plano de regeneração. E quem sabe muitos de nós, se não melhorarmos e evoluirmos, não poderemos voltar à Terra, porque ela se tornará regeneração. E aí nós vamos sapecar igual os capelinos lá. Se precisar de prova de expiação, provavelmente tem um mundo aí que está deixando de ser primitivo e vai se tornar mundo de prova de expiação. Imagina, a gente sai daqui que a gente acha que não está bom, imagina para um lugar que o primitivismo está mais forte, como aconteceu com os capelinos. Então é isso que a espiritualidade tem nos trazido, e essa origem aí da raça adâmica, dos primórdios da evolução, está lá na Gênesis, que é uma obra muito densa, muito profunda, que é de estudo, mas muito esclarecedora. Como o Espiritismo vê o suicídio? Bom, essa pergunta aqui, ela esbarra num dos temas centrais da doutrina, que é a imortalidade da alma, que inclusive nós vamos fazer uma palestra sobre isso logo mais. O Espiritismo enxerga o suicídio como um grande equívoco, justamente pelo fator imortalidade da alma. Justamente pelo fator imortalidade da alma. Quem comete suicídio, ele não vai conseguir dar fim ao seu problema, porque o que o suicida ele almeja, o que ele pretende é pôr fim num problema. Porque ninguém ganha na Mega Sena e fala, vou suicidar. Né? Ninguém num momento de felicidade extrema, né, num casamento, estou super feliz, agora vou me suicidar. Não. A pessoa vem arrastando problemas que vão gerando angústia, traumas, questões emocionais profundas que acabam desencadeando numa porta de saída falsa conhecida como sendo suicídio. Então, a doutrina espírita encara como sendo uma porta de saída falsa, justamente porque ele não aniquila o problema, potencializa o problema. Porque se você mata o corpo físico, o espírito, imediatamente a morte do corpo físico, ele se emancipa para o mundo espiritual. E aí ele se emancipa com todas as impressões decorrentes do ato que ele cometeu. Ou seja, eu não vou falar aqui as formas de suicídio, porque nem é aconselhável a gente citar. Mas dependendo da forma com que o espírito ele eliminou a sua existência, essa forma vai ser justamente as impressões que ele vai sofrer no mundo extrafísico, inclusive pressões de natureza dolorosa. Porque o espírito em si, ele não sente dor, igual a gente sente dor física. Mas dependendo do apego dele à matéria, dependendo do estado mental que o espírito ele desencarna, sim, ele ainda sente dor, ele ainda sente as mesmas necessidades da vida material. Então, aquele que comete o suicídio, certamente ele vai sofrer todas as consequências, inclusive de dor. É claro que a dor moral, ela sempre supera a dor física, mas ele vai sofrer as consequências da sua ação.
É por isso que Emmanuel, lá no livro Consolador, ele diz que o sentimento imediato de quem comete o suicídio e chega no mundo espiritual é o sentimento de frustração. Por que que se frustra? Porque tentou um objetivo e não conseguiu. E mais, agora agrava-se o problema. Então a doutrina espírita, como é uma doutrina que coloca para nós que nós somos imortais e que o nosso corpo físico é apenas um mecanismo, um instrumento transitório de evolução espiritual, nós vamos identificar que o suicídio é sim uma porta falsa na solução dos nossos problemas. Talvez para o materialista, ele até seja uma saída adequada. Tem um filósofo chamado Schopenhauer, que ele lecionava numa universidade da Alemanha, e ele era conhecido como sendo o filósofo pessimista. Quem sabe um pouco da filosofia sabe que Schopenhauer é o pai do pessimismo, vamos dizer assim. E nas suas aulas, ele era muito claro, inclusive ele incentivava aqueles que estavam passando por grande problema em cometer suicídio. Aí um dia, um aluno dele perguntou para o Schopenhauer, perguntou o seguinte: você não tem problema nenhum na sua vida? Ele, tem um monte de problema. E por que o senhor não se suicida e fica aconselhando os outros a se suicidar? Aí ele diz o seguinte: é porque eu tenho que ensinar isso para alguém. Então ele ainda se colocou na condição de benfeitor, no sentido de estar induzindo as pessoas a darem solução para os seus problemas através do suicídio. Por que que isso acontece? Porque uma visão materialista, uma visão que não crê na vida após a morte, certamente o suicídio é uma saída para os seus problemas. Aí como que você pode aconselhar um materialista, por exemplo, a não cometer esse ato? Pelas consequências que ele vai deixar naqueles que o amam e que vão ficar. Porque por mais que o materialista ele não acredite na vida após a morte, ele tem pessoas que ele ama, que o ato que ele vai cometer através da eliminação da própria existência vai afetar diretamente. Então talvez essa seja, vamos dizer assim, um mecanismo que você possa se utilizar muitas vezes para poder estar interferindo em favor daquele que não crê numa vida após a morte e que está pensando em dar fim às suas angústias através do caminho falso do suicídio. É essa a mensagem que a doutrina tem para dizer, a forma com que o Espiritismo encara a questão do suicídio e o remédio para a solução desse problema aqui é justamente o conhecimento da imortalidade da alma e o conhecimento também de que uma vida na Terra, uma existência no planeta, é uma fração de segundos para o espírito que evolui perante a eternidade. Então, por mais que o nosso problema ele seja aflitivo, que o nosso problema ele seja intenso, que nós estejamos atravessando um problema muito grave, que muitas vezes a gente olha assim para o nosso horizonte e não vê perspectiva de solução, a gente tem que encarar que esse problema, comparado com vivências felizes que eu vou ter, é um problema que corresponde a uma fração muito curta de tempo. E essa fração muito curta de tempo não demorará em passar, porque todo sofrimento é temporário. E esse tempo ele passa a ser relativizado quando a gente olha para frente e vê uma perspectiva espiritual de eternidade. Então essa perspectiva espiritual de eternidade, de imortalidade, é o grande lenitivo a toda e qualquer ideia de suicídio, a todo qualquer tipo de ideia de exterminar a nossa existência. É dessa forma, basicamente, com que a doutrina espírita encara o suicídio e é a forma também que apresenta o lenitivo necessário no apaziguamento desse tipo de intenção. Pensando na missão de ser pai e mãe, como lidar com a conduta social antiética e moral de um filho?
Antes nós temos que refletir sobre a missão que nos é dada, sobre os laços consanguíneos e os laços espirituais. Quando nós pensamos aqui no momento como uma única existência, isso se torna mais pesado e mais incompreensível, até mediante as diferenças, né, que nós observamos entre as famílias, entre as pessoas. E aí, numa situação dessa, até os próprios pais podem questionar isso. Quando nós pensamos aqui numa única existência. Por que eu fiz tudo, direcionei, dei o meu melhor, e o filho segue um caminho oposto? Agora, quando nós nos debruçamos na lógica da reencarnação e entendemos que esta é uma das passagens que nós temos no plano terreno, e que estas condições que nós experimentamos de irmãos, de filhos, de pais, elas se referem a essa experiência terrena, no sentido do que nós precisamos para evoluir e no que nós podemos proporcionar ao outro a evoluir. E que o espírito, ele já existe. Uma das questões que causa mais sofrimento nos pais é o fato de muitas vezes eles pensarem que eles também foram os responsáveis pela criação daquele espírito que nasceu como filho deles. E não. Os pais, eles somente concebem o corpo físico. O espírito já existe. Esse espírito ele já vem também numa trajetória evolutiva, assim como os próprios pais. E aqui, eles, por necessidades de evolução, uns com os outros, que nós chamamos de laços sanguíneos, eles se propõem vir nessa reencarnação e experimentarem esses papéis. Muitas das situações, os pais recebem, como filho, um espírito que, ora, em outro momento, eles possam ter desviado, prejudicado, ou também, às vezes, um espírito vem como filho para ajudar aqueles que ficam na posição de pais, que são espíritos que também estão mais atrasados, têm mais dificuldades. Então, assim, nós nascemos exatamente onde nós precisamos, e nós estamos exatamente com as pessoas que têm aquilo que nós necessitamos para evoluir. E nós temos aquilo que elas necessitam também, uns ajudando os outros. E quando os pais recebem e aceitam, né, tem várias obras espíritas, os livros mesmo da Patrícia, que é um livro famoso da Violeta na Janela, mas tem a Casa do Escritor, o Voo da Gaivota, ela relata um pouco sobre isso, que no plano espiritual, esses espíritos, eles fazem os seus planos reencarnatórios, e de acordo com a necessidade evolutiva que eles precisam, eles então ali direcionam, né, para esses encontros, para virem aqui como filhos e pais. E que mesmo assim, quando estão aqui, aqueles que já acordaram no plano espiritual de serem pais de um espírito que virá e que eles direcionarão para a questão da evolução aqui, da caminhada no plano terreno, os pais, quando vão engravidar, eles são chamados no plano espiritual, em desdobramento espiritual, e mais uma vez encontram com esse espírito que virá como filhos, e mais uma vez eles confirmam que aceitam que ele venha. E assim esse espírito, então, a mulher engravida, o termo é casal grávido, porque o pai também assumiu essa responsabilidade, não foi somente a mulher. E esse espírito nasce, esse espírito já existia, ele já tem os seus desvios, as suas dificuldades, ele então reencarnará no novo corpo biológico, nascerá e terá esse período da infância e da adolescência com muitas limitações que o próprio corpo físico impõe, para dar tempo dos pais poderem fortalecer os pontos positivos, diminuir os negativos e ajudar com que esse espírito ele possa ter mais chances de vencer, de caminhar, seguir um bom caminho e evoluir. Só que existe um termo também no kardecismo que chama-se livre-arbítrio. Os pais têm a responsabilidade de receber aqueles que eles aceitaram, de proporcionar para eles o direcionamento, a educação, a formação.
Mas chegará um momento que esse espírito caminhará pelas próprias pernas e fará uso do seu livre arbítrio. A partir deste momento, os pais, em termos dessa responsabilidade, desse compromisso espiritual, eles já cumpriram a parte deles. E aí, se o espírito, pelo seu livre arbítrio, ele vai para um caminho errado e faz escolhas erradas, aí é por conta e risco do próprio. Os pais vão expiar, vão provar a dor de ver o filho ir para o caminho ruim. Mas os pais têm que ter a consciência de que, a partir daquele momento, já não é mais da responsabilidade deles, que eles fizeram o que podiam, que eles continuam ali como os nossos mentores espirituais fazem, nos amparando, postos para que, se aquele filho quiser retomar, começar de novo e fazer um novo fim, como o Chico falava. Mas chega um momento que nós não tem como nós fazermos para o outro, e nós temos que respeitar o livre-arbítrio dele. E os pais têm que ter essa clareza para não entrar nesse sofrimento e nessa responsabilização que não é deles.